Olá a todos. A ideia do vídeo de hoje é mostrar para os amigos investidores, amigas investidoras, as séries de opções. Recentemente eu vi um YouTuber mostrando uma trava de alta a custo zero ou até recebendo, porém o que estavam envolvidas eram as opções de Bradesco 3 e Bradesco 4. E qual a problemática disso? É que nós estaremos falando de ações preferenciais e ordinárias. Então, BBDC4 refere-se às ações preferenciais de Bradesco e BBDC3 refere-se às ações ordinárias de Bradesco. E isso tem uma diferença brutal no sentido de preço, como a gente pode observar aqui. Então, como se deram os fechamentos de BBDC3 e BBDC4 na última sexta-feira? Bom, BBDC3, no dia 26 de 8 de 2022, fechou a R$ 16,01. A máxima foi R$ 16,37 e a mínima foi R$ 16,01. E foi o fechamento também, então fechou na mínima. BBDC4 ele fechou a R$ 19,39 às 17h59, praticamente o mesmo horário. A máxima foi 19,82 e a mínima foi 19,32. Por aí a gente já percebe que, apesar da gente estar falando de Bradesco, tem uma diferença muito grande. E vamos agora verificar quais seriam os impactos disso e, mais importante do que isso, como é que a gente pode certificar uma opção, verificar os valores dela, como que a gente poderia tomar um cuidado, né, ter um cuidado a mais para não cair de repente numa tentação dessa de comprar uma trava a custo zero, por exemplo, e dificilmente você vai conseguir em condições normais do mercado. É claro que de repente tem uma ordem perdida lá e você consegue fazer isso através de robô, dá para fazer, mas assim, condições normais de mercado, você não consegue montar uma trava de alta a custo zero, né? Porque você está falando de um spread, de dois strikes e os dois custando a mesma coisa. Se fosse assim, seria muito fácil ganhar dinheiro na bolsa, né? E não é o que acontece. Muito bem. Então, uma das principais ferramentas que nós temos para auxiliar nessa escolha do strike correto e do ativo objeto correto é a própria plataforma de negociação, uma vez que elas atualizam os valores praticamente todos os dias. Então elas ficam observando ali a modificação, por exemplo, do valor do strike mediante o pagamento de dividendos, por exemplo, tá? Então, desse lado aqui eu coloquei BBDC3, né? E aqui eu comecei a digitar BBDC. Assim que você começa a digitar BBDC e coloca J180, ele vai dizer para você se é BBDC ON ou PN. Nesse caso aqui, BBDC J180 trata-se de BBDC ON, que seria BBDC 3, tá? E o que acontece? Assim que você dá dois cliques aqui, na parte de Fast Quote aqui, que seria a cotação rápida, né? Ele já some também de qual ativo objeto que está se tratando. Então, só naquele momento que eu coloquei é que apareceu para mim que era BBDC ON, tá? E o que acontece? Se você de repente misturar suas cotações ou o seu livro, pode ser que você também cometa essa gafe aí de escolher opções de ações diferentes, tá? Apesar da gente estar falando só de Bradesco. Então aqui tá BBDC3, BBDC J180, BBDC L184. Aqui tem BBDC4, BBDC J179 e BBDC L182. Então essas duas aqui são referentes a BBDC4 e essas duas são referentes a BBDC3. Outra ferramenta muito útil para nos auxiliar nessa busca aí pelo strike correto, do ativo objeto correto, é o site opções.net.br, né? E o que acontece? Se vocês se recordarem, quando a gente estava montando aquela tela com as 4 exemplos de opções, mais os 2 ativos objeto, nós tínhamos strikes, códigos bem parecidos ali, 180, 184,
E isso aí foi proposital, justamente para a gente verificar aqui no site opções.net, que é uma ferramenta muito boa, né? Só não sei se ele atualiza mediante o pagamento dos dividendos de forma instantânea, ou seja, na virada da noite já começa o pregão com as cotações atualizadas. Eu acredito que sim, mas aí a mais confiável seria a plataforma de negociação ou home broker da corretora, tá bom? Então vamos dar uma procuradinha aqui na J. Aqui a gente está falando de BBDC3, tá? São as ordinárias de BBDC, tá? Banco Bradesco. Vamos dar uma procurada aqui na J180. Então, a J180, ela vai estar no vencimento 21/10. E como a gente já tinha observado também lá quando a gente abriu o Fast Quote lá, ele estaria aqui em 17,99, tá? Esse é o valor do strike dela. E para a gente fechar esse comparativo aqui, eu vou abrir BBDC4, tá? E BBDC4, a ação J dela seria 179, né? Então J179, primeiro eu venho aqui, verifico, vencimento 21/10, BBDC4, desço aqui e vou dar uma olhadinha lá, BBDC J179. O que aconteceu? O strike aqui é de 17,91, né? Então dá pra gente até abrir as duas aqui em paralelo, né? E dar uma forçada aqui na visualização. Então BBDC J180 e BBDC J179. Se você olhar aqui, 17,71, J17,99. E isso não tem nada a ver uma com a outra. Uma é BBDC3 e a outra é BBDC4. A ideia é mostrar para vocês que o número é muito próximo e isso pode causar um desvio, né? Um erro, mas por falta de atenção, porque a regra do jogo é essa: você tem que verificar qual é o strike e qual é o ativo objeto. E na próxima tela eu vou mostrar para vocês a formação do código, né? A formação desse ticker aí para você poder operar. E espero que ajude também, não no sentido de vocês aprenderem isso aí, e sim de poderem pesquisar. Poxa, quais são as ferramentas que eu tenho? Qual é a atenção que eu devo tomar? Né? É mais nesse sentido mesmo, tá? E vamos para a próxima tela. Outra forma da investidora aprender também sobre opções é verificando os sites, né? Como por exemplo o site da Infomoney. No site da Infomoney, infomoney.com.br/guias/mercado de opções, você vai ter lá um descritivo sobre as opções. É bem bacana a leitura, uma leitura fluida, né? Dá para entender bastante coisa. Vai falar sobre strike, vencimento, prêmio, sobre código, os códigos de opções call, código de opções put, né? Outro site bastante interessante é o site da ADVFN, tá? Nele ele consta até sobre a formação da estrutura do código, né? Que é composto por 5 letras, sendo que as 4 primeiras letras se referem ao ativo objeto, né? A quinta letra ela está falando de qual é o vencimento, conforme a gente observou aqui, né? E aí você vai verificar depois dessa quinta letra qual que é o preço de exercício, mas na verdade aquele valor que está ali ou aquele código que está ali não necessariamente é o preço de exercício, até porque o ativo pode ter pago, a empresa pode ter pago dividendos, né? E alterou, então não tem muita correlação. Um caso bem clássico aí e recente é a Petrobras, né? Pagou R$6 de dividendos, então o strike continua com o mesmo código, porém o valor desse strike aí é diferente. Então o código é o mesmo, mas o valor é diferente, porque dele foi abatido o valor pago em dividendos, né? Nesse mesmo site aqui você vai encontrar também as séries, né? Você consegue verificar qual que é a série de qual mês, tal. Isso é interessante, tá? Tem um outro site também que é o Investidor Independente. Nesse aqui ele fala também sobre a estrutura do código das opções, né? Então ele fala que os números aí
pode ser 1, 2 ou 3, tá? Eu normalmente vejo só com 2 e 3, mas provavelmente deva ter também algum código aí que é com um número só, mas normalmente são 2 ou 3 números, né? Então, termino esse vídeo aqui apenas falando para vocês que, independente da recomendação que estão dando, é importante verificar e se atualizar quanto aos valores dos strikes, dar uma consultadinha no próprio home broker, né? Porque às vezes aquela operação que estão demonstrando estão utilizando, por exemplo, o próprio opções.net, que é maravilhoso, só que ele vai pegar o preço de fechamento. E não sei se vocês repararam naquelas opções de Bradesco lá, tem opções que não são negociadas diariamente, né? Elas não têm liquidez, principalmente as opções de BBDC3. Então a pessoa monta a estrutura lá no opções.net e na prática não vai acontecer. Porém, às vezes ela vai forçar um valor operando com ativos objetos diferentes. Então ela pode estar pensando que está operando as duas pontas de BBDC4 e na verdade está ao contrário. E isso não é recomendado, a não ser que a pessoa esteja, o investidor, né, esteja ali fazendo um long short, alguma coisa assim. Então tá consciente do que está fazendo, né? Agora, se você está montando uma trava, por exemplo, é muito importante prestar atenção nessas particularidades de cada ativo, tá? E isso acontece também para ELET, né? E alguns outros ativos que tem inclusive units, né? Que são as 11. Então tem ativo que BOVA, por exemplo, é diferente também. Então são coisas que cada ativo vai ter a sua particularidade. E para isso eu recomendo que o investidor, a investidora, vá lá e dê uma pesquisada, né? Joga no Google lá, poxa vida, opções de BBDC3, opções de BBDC4, opções de ELET3, opções de ELET6. É muito interessante que faça isso. Então, bons trades a todos aí.